Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. A música que nós vamos cantar agora como introdução a este culto é o tema do nosso culto, que fala sobre o amor de Deus, as várias faces do amor de Deus e pelo amor de Deus ser o que é que nós cantamos aleluia. Teu amor é puro, firme e nunca muda, como um grande monte, dá-me proteção. Teu amor é grande, é misterioso, quando estou sofrendo, dá-me teu cuidar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor eterno é imprevisível, a minha alma alegra, torna-me feliz. Quando te contemplo, Deus de amor e graça, sinto que minha alma tem prazer sem fim. Aleluia. Teu amor é puro, ele nunca muda, como um grande monte, dá-me proteção. Teu amor é grande, é misterioso, quando estou sofrendo, dá-me teu cuidar. Aleluia, 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 sempre vou cantar. 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 Amém. Por isso que nós cantamos aleluia. Porque o amor de Deus é assim, é puro, nunca muda, é um mistério. Porque quando nós pensamos que Ele ainda não vai nos amar, Ele continua nos amando. Por isso que eu convido você a ficar em pé, cumprimentar o seu irmão, dizer para ele que o amor de Deus é muito bom. Isso, cumprimente o seu irmão. Isso é compartilhar do amor de Deus. A Bíblia diz de que se nós nos amarmos, o mundo vai entender que Deus é amor e que Jesus é Deus. O mundo só vai entender que Jesus é Deus se nós formos um. Se nós nos amarmos. Aí sim, o mundo vai entender que Jesus e Deus são um. A Trindade formada por Jesus Filho, Deus Pai e Deus Espírito. A leitura bíblica que vamos fazer agora, continuando a inspiração do nosso culto, fala sobre a grandiosidade de Deus. E eu convido a fazermos essa leitura de forma alternada. O texto diz assim: antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim,
De eternidade a eternidade, tu és Deus. Todos, grandes são, ó Senhor, as tuas obras, quão profundos são os teus pensamentos. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. Olha o que nós acabamos de falar, hein? Nos comprometemos. Todos os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. Esse é o compromisso que nós acabamos de fazer com Deus. E nós vamos continuar cantando aleluias a Deus. Para esse hino nós temos uma introdução coral e você continua o hino. A primeira estrofe será cantada por todos, a segunda pelas vozes femininas, a terceira pelos homens e a quarta cantamos todos juntos. As vozes femininas. As vozes masculinas. A ti, ó Deus, real consolador, divino fogo, santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. Todos juntos? A ti, Deus Trino, poderoso Deus, estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Isso, aleluia quer dizer
Louvado seja Deus, louvai a Deus. E é isso que nós estamos fazendo neste momento. E vamos continuar declarando que Deus é a nossa primeira escolha. É o motivo de nós estarmos aqui. Senhor, és o motivo aqui de virmos hoje entregues a Ti, a única razão da nossa adoração é o Senhor. Ofertamos em cheiro suave para Ti, só a Ti seja a glória, Senhor, todo louvor e adoração, que todo joelho se dobre ao único Rei e Deus. Só a Ti seja a glória, Senhor, todo louvor e adoração, que toda língua confesse que Tu és Jesus, Senhor. Senhor, és o motivo aqui de virmos hoje entregues a Ti, a única razão da nossa adoração é o Senhor. Ofertamos em cheiro suave para Ti, só a Ti seja a glória, Senhor, todo louvor e adoração, que todo joelho se dobre ao único Rei e Deus. Só a Ti seja a glória, Senhor, todo louvor e adoração, que toda língua confesse que Tu és Jesus, Senhor. Senhor, és o motivo. Pai eterno, nosso Deus único e suficiente, a Tua graça nos basta, e por isso que o nosso coração se enche de ânimo, mesmo mediante as dificuldades, mediante aqueles obstáculos que nós achamos que não vamos conseguir superar, mas o Senhor nos dá a mão, nos ajuda a vencer. Ó Pai, muito obrigado. A Tua graça em todo o tempo nos basta. Quero me lembrar disso por todos os dias da minha vida, para que se renove dentro de mim o espírito de louvor e adoração a Ti, um ânimo de louvor e adoração ao Senhor, porque o Senhor é o único que merece todo o meu louvor e toda a minha adoração. Peço a Tua bênção sobre nós, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Quero assentar-se.
Ainda com o coro em pé, nós vamos continuar louvando a Deus e vamos continuar declarando que Ele é eterno para todos sempre, nunca muda, assim como o seu amor. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus e vamos também consagrar os dízimos e ofertas. Vamos ler juntos? Vamos lá? Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Alguém aqui tem alguma dúvida disso? Não, né? Nós cremos que Deus é o nosso Deus que realiza milagres e que está pronto a nos ajudar. Vamos colocar aí pé? Vamos cantar que em Deus nós temos a cura do Senhor e também vamos consagrar os nossos dízimos e ofertas aqui nesta noite. Me escutas quando clamo, acalmas meu pensar. Este é o nosso Deus, me leva pelo fogo, curando todo meu ser. Declare, confio em confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim.
congregação. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Sim, eu preciso de ti. Santo Deus e eterno Pai, nós estamos muito felizes, Senhor Deus, por estar na Tua presença. E aqui nós podemos contemplar a Tua alegria de receber esses louvores, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo dia que o Senhor concedeu a cada família que está aqui representada. Te agradecemos pela segurança, te agradecemos pela saúde, te agradecemos pelos nossos empregos, pela renda das nossas famílias, pelo privilégio de ser cooperador e de retornar ao Senhor por meio dos dízimos e das ofertas. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Te agradeço, Senhor Deus, pelas curas, pelos milagres. Te agradeço, Senhor, pelo livramento que nós temos diariamente, Pai, no nosso caminhar, no nosso viver. O Senhor tem poupado a nossa vida, o Senhor tem protegido, Senhor Deus, o Senhor tem agido em nossas vidas. Eu te agradeço pela existência dessa igreja também, que tem, Senhor Deus, te servido aqui em Santana e nesta região, Pai. Muito obrigado. Recebe, Senhor Deus, a nossa oração de gratidão e continua, Senhor Deus, conosco no decorrer de todo este encontro, Pai, para que seja feita única e exclusivamente a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, oramos em nome de Jesus. Amém.
Uma boa noite a todos, graça e paz em Cristo Jesus. Hoje pela manhã nós reiniciamos a série Revolução do Amor, depois das férias do mês de julho, ainda que seja hoje dia dos papais e todo aquele pessoal que veio pela manhã, por certo, está ainda comendo o que sobrou do almoço, porque dia dos pais a gente come um pouquinho a mais. Alguns foram visitar o papai longe e outros, no dia dos pais, passam por aquela saudade, né? E ficam lá em casa agradecendo a Deus pelo papai que Deus já chamou à eternidade. Mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios 13. Nós falaremos nessa noite sobre o amor que sofre. E eu quero que você leia uma pequena expressão que faz parte desse capítulo e que nos fala sobre uma das características mais difíceis do amor: o sofrimento. Se você olhar lá para o verso 7, você lerá que o amor tudo sofre. O amor tudo sofre. E é sobre esse amor sofredor que nós vamos conversar hoje à noite. Mas antes, quero te convidar a orar comigo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque temos o privilégio, a alegria de estarmos aqui juntos para louvarmos o teu nome, para lermos a tua palavra, para orarmos, para reencontrarmos irmãos queridos, amigos. Mas sobretudo, Pai, nós queremos te agradecer porque um dia o Senhor nos amou, e nos amou tanto, que deu o seu único Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Nós te agradecemos porque na morte de Jesus nós tivemos vida. No sacrifício de Jesus nós encontramos libertação, salvação, alegria. E nós te louvamos, Pai, porque através do teu amor que se revelou em Cristo Jesus, nós hoje podemos amar também. E como é bom ter amor no coração para poder amar. Pai, eu peço em nome de Jesus que o teu grande amor, mais uma vez, nos fale ao coração e que, motivados por esse amor, nós saiamos daqui com o nosso coração ainda mais confiante no Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. O amor tudo sofre. O sofrimento é uma das características mais difíceis do amor. E eu diria não só do amor, da vida. Nós não gostamos de sofrer. Raramente uma pessoa se sentirá animada em meio ao sofrimento. Mas a verdade é que todos nós sofremos, sem exceção. O rico, o pobre, o brasileiro, ainda mais depois dessa Copa, todos nós sofremos. Fugimos do sofrimento, mas ele nos encontra. Tentamos dominá-lo, mas ele é rebelde. Tentamos mantê-lo quietinho no canto, mas de vez em quando o sofrimento vem e diz: eu estou aqui. E você será obrigado a conviver comigo. Há várias ciências que estudam o sofrimento e a dor. Muitos estudiosos estão analisando aquilo que é chamado de dor social, um dos sofrimentos estudados hoje. A dor social é aquela dor que faz parte de movimentos de massa
Estudiosos chegaram à situação, depois de terem estudado muito, que de vez em quando um grupo sofre, é inexplicável, mas o grupo inteiro passa a sofrer. Nós encontramos agora, na guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio, um exemplo de uma dor coletiva. Não só os feridos de guerra, mas uma nação inteira, duas estão sofrendo a dor social. Existe a dor psicológica que psicanalistas, psicólogos e até psiquiatras tentam entender. De repente você vê uma pessoa assim mais quietinha e você percebe que ela não está bem e conversando alguns minutos você chega à seguinte conclusão: aquela pessoa está sofrendo. Parece que o coração, a mente, ela está vivendo uma grande dor. Por vezes ela nem sabe explicar, mas ela está triste, ela está sofrendo. Existem as dores físicas. Essas todos nós, sem exceção, sabemos muito bem como são. Você acorda de manhã e sem querer bate o pé na ponta da cama e dói. É uma dor boba, mas é uma dor. A dor de um pós-operatório, como alguns de vocês já passaram, a dor de um acidente, a dor de uma enfermidade do tipo dengue. Alguns aqui ficaram dengosos e sabem como dói. A dor física. Mas eu acho que há um outro tipo de dor ainda. A dor da alma. A dor espiritual. Ela é uma mistura. Porque segundo o salmista, quando ele estava em pecado, ele sentia dor até nos ossos. A dor espiritual parece que nos envolve de tal forma que nós sofremos e sofremos muito. Eu não sei qual é o tipo de dor que você tem, mas eu tenho certeza, algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, com certeza você tem. E eu ousaria dizer que você queria muito se livrar dessa dor. Acertei? Como você gostaria? Como você gostaria de ter uma vida mais tranquila? Mas não tranquila no sentido da paz, mas sim no sentido do alívio das dores. Como seria bom você viver assim um período longo na vida sem sofrimentos, sem dor. Mas a dor é inerente ao ser humano. É duro dizer isso. Eu gostaria de te dizer outra coisa. Eu gostaria de te dizer que se você está sofrendo, você é exceção, mas nada disso. O ser humano sofre, porque a dor é inerente a nós. Sabe quando a dor entrou na história da humanidade? Gênesis 3. Você já leu Gênesis 3? Gênesis 3 diz que quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe como uma das suas manifestações a dor. É isso mesmo. E a dor em todos os seus aspectos. A dor psicológica, porque diz o texto lá em Gênesis 3, que quando homem e mulher tiveram a consciência de terem pecado, eles se sentiram mal emocionalmente e foram se esconder, como se Deus não pudesse achá-los. Ali também nasceu a dor física. Quando Deus disse ao homem, a partir de agora, você vai suar, vai se cansar para ter o pão. Deus disse à mulher agora, você dará à luz em meio à dor. Dor física. Mas,
Você terá um outro tipo de dor ainda. A dor da alma. A sua alma vai doer. O afastamento seu em relação ao seu Deus também te fará sofrer. O ser humano sofre. Não há como fugir dessa realidade. O lado bom é que você não está sozinho. O lado ruim é que você já sabe. O sofrimento existe e todos nós sofreremos na vida. Espero que não soframos muito, mas que nós sofreremos, isso é uma das realidades duras que não gostaríamos de encontrar na palavra, mas que existe. Aliás, há um texto que nos traz uma esperança em meio à dor e ao sofrimento. Abra sua Bíblia em Isaías 53, 4. Num texto messiânico, ou seja, um texto do Antigo Testamento que aponta para o Senhor Jesus, nós lemos o seguinte: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, por ferido de Deus e por oprimido. O Senhor Jesus, Ele veio ao mundo, dentre outras coisas, para nos ajudar a lidar com a dor, a nos ajudar a lidar com o sofrimento. Aliás, esse é um texto que nos traz esperança. Sabe por quê? Porque alguém está interessado pela sua dor e pelo seu sofrimento. Não é bom saber? Não é bom saber que, sendo sofrimento uma realidade inerente ao ser, Deus em Cristo Jesus está preocupado com o nosso sofrimento, está interessado com o nosso sofrimento. E a palavra diz, inclusive nesse texto, que Ele tem o maior interesse em nos ajudar, em aliviar um pouco esse sofrimento, em tornar esse sofrimento uma realidade possível de ser encarada. O Senhor Jesus, Ele alivia a nossa dor. Mas alguns não sabem disso. E alguns não acreditam nisso. E porque não acreditam, há uma verdadeira corrida em busca de algo que amenize o sofrimento. Como as pessoas correm em busca de uma esperança, em busca de uma solução, em busca de um alívio. Aliás, o ser humano, em busca do alívio, ele acaba trazendo mais dor a si mesmo. Vamos imaginar que um relacionamento não vai bem, um relacionamento em família, por exemplo. Então, qual é a primeira sensação que uma pessoa tem? Eu preciso aliviar a minha dor. Eu não estou bem como homem, como mulher. Então, quem sabe, para aliviar essa dor, eu vou buscar algo fora do casamento. É uma busca. Para aliviar essa dor. E aí o que acontece? Outra dor vem em sua própria direção. O outro, para aliviar o seu sofrimento, quem sabe está passando por um momento emocional difícil, ele então resolve buscar algo material que lhe traga autoestima. E aí ele que já estava chateado, sofrendo, sofre mais quando recebe uma cartinha sem remetente. E quando ele abre, aparece lá, serviço de proteção ao crédito. Outra dor. Eu tentando elevar a minha autoestima, me endividei. E lá vem mais sofrimento. E assim o ser humano vai. Tenta aliviar uma dor,
cria outra, tenta fugir daquele sofrimento, vai em direção ao outro. Nós poderíamos fazer uma lista de fugas, uma lista de coisas que nos dão a sensação de que a nossa dor vai diminuir. Mas ela não diminui. Na maioria dos casos, ela aumenta. Ela aumenta porque não há alívio, senão aquele que Jesus Cristo pode dar. Se Jesus Cristo não aliviar a sua dor, pode crer que o dinheiro não vai aliviar. Um romance não vai aliviar. Uma fuga não vai aliviar. Nada alivia. Trabalhar muito, gastar-se em aventuras, sejam elas quais forem, não vai aliviar a sua dor. A dor é uma realidade que, com a graça de Deus, nós podemos administrar. Mas longe dele, nós só aumentaremos a nossa dor. Você já tentou aliviar a sua dor e percebeu que ela apenas aumentou? Essa tem sido a experiência de muitas pessoas. Querendo aliviar a dor, eles a viram aumentar. Aliás, se alguém disser a você que é possível viver sem sofrimento e viver sem dor, então você, como um cristão, vai pegar a sua Bíblia e vai procurar lá, João 16, 33. E aí você vai ler o seguinte: palavras de Jesus não são minhas nem suas. Ele diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão o quê? Aflições. Vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Não se engane. A dor existe. O sofrimento existe. É uma profecia saída da boca do próprio Jesus. Mas o Jesus que diz: vocês terão aflições, terão dores, vocês terão sofrimentos, lembrem-se, eu também tive como homem, mas eu venci. E vocês podem vencer. Tenham bom ânimo. Não desistam. O sofrimento existe, mas o Senhor Jesus está vivo para nos aliviar. E para nos dar a seguinte sensação, que eu acho que é uma das sensações mais maravilhosas da vida. O nosso Senhor Jesus nos deixa o encorajamento para nós nunca desistirmos. Não desista. Se a dor chegou, não desista. Se o sofrimento é uma realidade maior do que você esperava, não desista. Para nós cristãos, o sofrimento é uma realidade que nós enxergamos, sabe como? Nós enxergamos pelos olhos da vitória em Cristo Jesus. Jesus venceu e nós vamos vencer. Muito bem. Então a primeira realidade de hoje à noite é que o sofrimento existe. Ele é inerente ao ser humano. E agora, voltando a 1 Coríntios 13, nós lemos que o amor tudo sofre. O amor não é uma exceção nesse movimento de sofrimento que a humanidade passa. Quem ama vai lidar com o sofrimento. Quem ama vai lidar com a dor. Quem ama viverá situações difíceis. Quem ama em alguns momentos vai derramar lágrimas. E eu diria que em vários momentos, não em poucos. Quem ama passará por situações muito graves na vida. Quem ama de vez em quando pensará até em desistir.
Mas olhando para a palavra de Deus, quem ama dirá, o amor tudo sofre. Nós não vivemos um conto de fadas. O amor que está na Bíblia é um amor sofredor. Eu sei que isso nos deixa assim com um gostinho meio amargo, não deixa. O amor sofre. Eu queria amar para não sofrer. Eu queria ser amado para não sofrer. Eu queria que o amor fosse uma fantasia, uma coisa linda. O amor sofre, sim. O amor não está isento do sofrimento. Se você ama, você vai sofrer por aquele a quem ama. A única questão aqui que nós precisamos já deixar bem claro é que o amor não faz sofrer, mas o amor sempre acaba sofrendo. O amor, ele não faz o outro sofrer, mas o outro, a quem amamos, nos traz situações na qual acabamos sofrendo. Nós não queremos que a pessoa a quem amamos sofra, mas nós sofremos por ela. Já percebeu? Já percebeu que o amor não tem a intenção de fazer o outro sofrer, mas o amor recebe o sofrimento? Quantas vezes você deu o seu melhor? Você fez tudo direitinho. Só não acertou mais porque você é humano. E os humanos erram. Você tentou assim fazer tudo dar certo, mas ainda assim foi obrigado a conviver com o sofrimento. Por quê? Porque é bíblico. O amor sofre. Quem ama sofre. Quem ama sofre quando vê aquele a quem ama passando por uma luta, quando precisa socorrer aquele a quem ama, quando precisa aceitá-lo naquelas particularidades que não são tão felizes e tão animadoras. É por isso que está na Bíblia: o amor tudo sofre. Vamos ver dois exemplos bíblicos através do apóstolo Paulo. O primeiro está lá em Efésios 3:1. O apóstolo Paulo sofreu várias vezes, ele registrou isso. Uma das vezes é lá em Efésios 3:1, quando ele diz: por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Por quê? Por amor de vocês. Consegue imaginar Paulo dentro de uma prisão, escrevendo aqueles irmãos lá de Éfeso, e ele diz assim: irmãos, eu estou aqui por vocês, por amar vocês, por pregar o evangelho a vocês, eu fui obrigado a sofrer essa prisão. Muitas vezes, o amor gera alguns sofrimentos duros, como esse aí. Uma prisão. Uma privação, porque na verdade uma prisão significa exatamente isso. Privações. Às vezes a quebra de uma liberdade que poderia ser plena, poderia abranger, quem sabe, questões financeiras, poderia me levar a concretizar sonhos, mas muitas vezes, por causa do amor, eu me privo. É um sofrimento em decorrência do amor. Os nossos avós e até os nossos pais, eles sofreram um pouquinho mais do que nós.
porque acho que vocês hão de concordar comigo que a situação do passado conseguia ser um pouco mais difícil do que hoje. Eu me lembro que o meu pai, uma época, trabalhou perto de casa, e nós, no horário do almoço, eu e minha mãe, eu era um garotinho, nós íamos levar uma marmita para o meu pai. E vivíamos naquela época uma situação difícil. Na marmita não precisava ser adivinho para descobrir o que tinha dentro. Arroz, feijão, em geral, um ovo frito, um pirê de batata, era uma coisa assim. Mas de vez em quando, umas 2, às vezes 3 vezes por semana, tinha um pedaço de carne na marmita. Muito bem. Nós levávamos a marmita e eu e minha mãe almoçávamos com meu pai. Na verdade, nós ficávamos olhando ele almoçar. E eu era um garoto, e garoto você sabe. Eu pedia na cara dura: pai, me dá um pedaço de carne. Arroz acho que eu nunca pedi, nem feijão. Dá um pedaço de bife. Meu pai dava tudo para mim, tadinho. E ele comia o arroz, feijão e a batata. É um exemplo assim, bem pequeno. Mas isso é um tipo de privação. Você se priva por causa do outro. Alguns aqui passaram por situações parecidas, mas em outras áreas da vida. Gostariam talvez de terem feito um curso, mas não puderam. Abriram mão porque um outro membro da família teve que estudar. Algumas senhoras gostariam, quem sabe, de ter uma cozinha, uma sala do tamanho daquela da casa dos seus pais, mas foram morar num cantinho bem pequenininho, em nome do amor. Porque o maridão falou: querida, é isso que nós podemos. São privações. São exemplos bobos, se comparados a uma prisão por amor. Mas o princípio é o mesmo. Se você ama, você sofre por quem ama. Você se priva por aquele que ama. Você abre mão de coisas, porque o amor exige isso. Um outro exemplo, lá em Colossenses 1, a primeira parte do verso 24 diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Mas como? Me alegro em meus sofrimentos. Parece coisa de pessoa desajustada, desequilibrada. Mas eu vou dar um exemplo e você vai saber do que eu estou falando. Quantas vezes você abriu mão ou você sofreu por alguém a quem ama e de repente a dor se transformou em alegria quando você viu o sorriso daquela pessoa? Já aconteceu? Quando você viu aquela pessoa ou alimentada, ou cuidada, ou formada, ou vestindo uma roupa nova, ou conseguindo comprar um bem maior, você abriu mão e você descobriu que a dor da privação, ela se torna muito menor do que a alegria de ver o outro realizado. A alegria de ver o outro atendido, a alegria de ver o outro abençoado, a alegria de ver o outro seguindo firme na vida. É o sofrimento do amor. Você sofre, mas o sofrimento se transforma até em alegria. É por isso que Paulo ali está sadio, ele não está doido não. Ele está dizendo: eu me alegro em meus sofrimentos. E se você ler o final do texto, você vai descobrir que Paulo estava muito feliz porque aqueles irmãos estavam crescendo na fé e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, segunda verdade. A primeira, o amor é inerente à vida, ao ser humano. A segunda, o amor está
O sofrimento está presente no amor. Agora, a terceira verdade é que há uma dimensão do sofrimento no amor que nós precisamos entender. O texto diz assim: tudo sofre. Tudo é uma palavra pequena, mas como ela é uma palavra ampla em significado, tudo é tudo. Na língua grega, tudo é tradução de uma partícula, partícula paás, que significa algo cuja visão não consegue acompanhar. A ideia é essa. Sabe quando você olha para o horizonte e, de repente, você não consegue mais enxergar o que está lá na frente? Sabe? Sabe quando você vai acompanhando alguém e a pessoa vai dando tchau, você vai acompanhando, ela sumiu, os seus olhos não conseguem mais acompanhá-la? É essa a ideia. Tudo. É a dimensão máxima. E o texto bíblico diz que a dimensão do sofrimento é o tudo. Eu não gostaria que isso estivesse na Bíblia. Eu preferia que estivesse na Bíblia: o amor sofre algumas coisas. Tudo não, é muito. O amor vai até aqui no sofrimento, daqui para frente não. Mas o texto é claro: o amor tudo sofre. Tudo, de todas as formas. Toda forma de sofrimento. Todo tamanho de sofrimento. O amor sofre tudo. O amor olha um desafio grande e ele perde a dimensão do quanto aquilo o fará sofrer. Mas ainda assim, ele diz: eu vou aguentar. Porque eu amo, então eu sofro por causa do amor. Eu de vez em quando ouço senhoras que acabaram de dar à luz, algumas pela primeira vez, corajosamente, preferem o parto chamado normal. Chamado, porque não é moleza. Apesar que nenhum homem saberá o que é isso, a gente acha que não é moleza. Porque eu nunca vi, nem em filme, um parto normal vir acompanhado por uma mulher sorridente, dizendo que delícia. É sofrido. Ela geme, sofre, dores tremendas. Cada uma das contrações faz, às vezes, a mulher dar um berro. Aí, de repente, ela pega na mão aquele bebezinho. Passa 1 ano, 2, barriga de novo. Mas, mulher, você sofreu tanto, filha. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Vou encarar de novo. E assim, às vezes, são várias gravidezes. No passado, 10, 9. Agora 1, 2, tá bom. Mas você percebe que, de vez em quando, a dimensão do sofrimento, a dimensão da dor, ela chega até a ser esquecida em nome do amor. Porque vale a pena passar por aquilo. Vale a pena. É uma experiência tão maravilhosa que você sabe que a dor é grande, mas ainda assim você ama. Porém, a sociedade está querendo enganar todos nós em relação ao sofrimento do amor. A sociedade diz que se tem dor, não é amor. Já ouviu isso? Não. Se você está sofrendo, minha filha, largue esse homem. Porque se ele te ama, não te fará sofrer. Meu filho, se essa mulher está te trazendo alguma dor, largue dela. Porque se ela te amasse, não te faria sofrer. Nós ouvimos isso. Mas isso é em relação ao casamento.
E em relação aos outros aspectos da vida? As pessoas estão ouvindo uma mentira, estão transformando-a em verdade. A mentira é que o verdadeiro amor nunca sofre. Que grande mentira! O amor, mesmo que não queira, conviverá com o sofrimento. O amor a uma pessoa, com certeza, trará algum tipo de dor. A melhor pessoa do mundo, ainda assim, trará algum tipo de sofrimento a outra no relacionamento. Nós fazemos os outros sofrerem. Nós sofremos pelos outros. Não dá para fugir disso. Por isso então a Bíblia diz que o amor tudo sofre. O amor não é nem o conto de fadas, você não vai sofrer, nem é aquele amor do tipo contratual. Sabe como é um amor contratual? É o seguinte, eu te amo desde que? Olha bem, se você passar desse limite, não te amo mais. Eu sofro um pouco, até aqui eu sofro, tudo bem. Pastor falou lá domingo, tá certo. Mas daqui para frente não. Esse sofrimento não, essa dor não, esse tipo de sofrimento eu não aceito. A Bíblia diz, o amor tudo sofre. Claro, óbvio, que nós não estamos aqui brincando. Nós estamos aqui tomando isso como uma verdade para nós, particularmente. Ninguém aqui é imaturo para pensar, então eu vou aproveitar. Já que ele tem que aguentar tudo mesmo, eu vou aproveitar. Não, isso seria imaturidade, nós nem cogitamos isso. O que nós falamos pela palavra é que o sofrimento está nas relações de amor. E a dimensão é uma dimensão que nos assusta. O amor, tudo sofre. Me lembro que uma vez, um senhor, muito triste, estava pedindo perdão à sua esposa, porque havia descoberto uma grave enfermidade que tinha. E ele dizia, meu bem, me perdoe, eu não queria fazer você sofrer. Nós às vezes passamos por isso. Não queríamos que o outro sofresse, nós não queríamos que ele sofresse por nossa causa, mas o amor, tudo sofre. E tudo é um risco. No amor, nós temos que assumir o risco de que o sofrimento é possível. E eu vou além. O sofrimento é provável. Abra um parênteses para dizer que talvez nós pais, ou educadores, ou conselheiros, nós deveríamos instruir melhor os nossos adolescentes, os nossos jovens, acerca da realidade do amor. Porque por vezes nós passamos uma imagem tão romântica do amor, que é boa, mas não passamos a imagem de uma realidade que também existe no amor. Quando eu comecei a namorar, e alguns de vocês aqui também têm mais ou menos a mesma idade do que eu, e alguns um pouco mais velhos, antigamente era um pouco mais difícil namorar. Sabe por quê? Porque não tinha WhatsApp, nem Facebook. A gente tinha que olhar no olho. Então, você se aproximava e uma hora você tinha que sofrer. O sofrimento de ouvir um não, a alegria de ouvir um sim. Mas a tecnologia tentou até privar esse tipo de sofrimento. Vocês acreditam?
que uma mensagem agora, sem olho no olho, é capaz de amenizar um pouquinho aquela dor, aquele frio na espinha, de saber, será que os olhos dele ou dela vão piscar, vão ficar brilhantes? Ou ele vai virar as costas? O sofrimento no amor começa lá no começo de tudo. Começo de um relacionamento, começo da maternidade ou da paternidade. Quando seu filhinho começa a crescer, sua filhinha começa a crescer, começa a tomar algumas decisões que você não gosta, e você ama tanto, e você se pergunta, o que será que eu fiz de errado? E quando você percebe, está sofrendo. Sofrimento numa carreira, enfim. Qual é a dimensão do sofrimento no amor? O amor, tudo sofre. Encare. Não fuja, achando que, não, para sofrer não quero, eu vou fugir. Eu vou fugir de uma responsabilidade, eu vou fugir de um relacionamento, eu vou fugir de uma possibilidade, eu vou fugir de um investimento em alguém, eu vou fugir até do relacionamento com Deus, porque não quero sofrer. Eu quero uma vida sem sofrimento. Quem ama, tudo sofre. É o que diz a palavra de Deus. Agora, como é esse sofrimento? O verbo sofrer, na nossa língua, no português, ele abrange uma série de coisas. Nós chamamos de sofrimento qualquer coisa, até as banalidades da vida. O time perdeu, que sofrimento. Mas às vezes tem gente que sofre mesmo, até infarta. Quando chega no 6º gol, no 7º já morreu. No 6º ainda infarto, o 7º já era. Sofrimento verdadeiro. Nós chamamos tudo de sofrimento. Mas, no Novo Testamento, a palavra que apareceu aí, o verbo sofrer, é tradução de estergó. Estergó é muito interessante. Significa pagar o preço. É essa a ideia. Não é uma ideia de futilidade. É a ideia de algo realmente grande. É um sofrimento, não no sentido das trivialidades e banalidades da vida, mas é aquele sofrimento que tem endereço, que tem preço, que tem nome. Estergó traz a ideia de que por alguém eu vou pagar o preço. Por alguém eu farei o que for necessário. Spurgeon, aquele grande pregador inglês, ele, num de seus sermões, usou a seguinte expressão para traduzir esse verso. Ele escreveu assim: o amor faz o que for necessário pelo outro e por Deus. Fazer o que for necessário. É esse tipo de sofrimento que o texto está dizendo que existe em relação ao amor. Não é o sofrimento, então, romântico. Vai além disso. Nós estamos falando aqui sobre pagar o preço. E você sabe bem o que é pagar o preço. O que é pagar o preço na sua situação atual? O que é pagar o preço? É se esforçar mais por alguém? É perdoar alguém? É trabalhar muito mais do que você tem trabalhado? É literalmente relevar algumas coisas, reputá-las como bobagens, para seguir em frente em nome das grandes coisas? É isso que é pagar o preço? Eu diria que esse sofrimento que aparece aí no texto está mais para um trabalho incansável pelo outro. Não é um discurso, mas é um trabalho incansável pelo outro.
O tipo de sofrimento que estamos falando então é mais ou menos aquele sofrimento de alguém que sabe que para ser bênção na vida do outro, que para ajudar o outro, que para conviver com o outro, ele precisará trabalhar muito. E o relacionamento é um trabalho. Você concorda comigo? Relacionar-se é um trabalho. É um trabalho que exige hora extra. É um trabalho braçal algumas vezes. É um trabalho intelectual outras vezes. Amar é trabalhar. Amar é muito mais do que romantismo. Amar é trabalho duro. Amar muitas vezes é ficar sem dormir. Amar outras vezes é trabalhar mais do que o seu corpo consegue. Amar outras vezes é você ir além das lágrimas. Porque há o além das lágrimas. As lágrimas são um estágio. Talvez o primeiro. Quando alguém sofre em geral, primeiro estágio, lágrimas. Sentir-se mal, sentir um aperto na alma, mas há um outro estágio, o que vai além das lágrimas. Porque em geral a história vai muito além das lágrimas. Existe uma história de reconstrução, existe uma história de superação, existe uma história de trabalho árduo, tudo depois das lágrimas. Eu sempre questiono quando alguém diz que já fez tudo só porque chorou bastante, só porque ficou sem dormir algumas noites. Talvez você diga, só pastor, só. Porque é uma história depois das lágrimas. Tomás de Kempis é um autor muito conhecido, um autor antigo, período pós-medieval. Ele escreveu um livro que tem aí uma história longa, Imitação de Cristo, é o livro mais conhecido dele. Mas ele era um teólogo, filósofo, então ele escreveu muitas coisas. E um dos textos que ele escreveu se chama Analogia do Amor. E nesse texto, ele olha para Jesus, o amor de Jesus, que teve como ápice a cruz do Calvário, e olha para o amor humano, e ele faz a seguinte analogia. Uma pessoa que realmente ama, ela será capaz de entregar-se pela outra, ainda que não tenha feito nada de errado. Ela será capaz de sofrer pela outra, ainda que não tenha de fato cometido nenhum erro grosseiro. Mas ela fará isso numa grande expectativa, na expectativa de que o sofrimento ele é a construção para verdades maiores, para experiências maiores. Se não fosse o sofrimento de Jesus, não haveria o poder da ressurreição. Se não fosse o sangue derramado ali na cruz, não haveria uma pedra sendo retirada e um túmulo vazio. Não pare nas lágrimas. Vá além das lágrimas. Tudo sofre. Dimensão, mas também o contexto do sofrimento. Pague o preço. Porque se Jesus pagou um alto preço por mim, por você, pela sua família, pelos seus colegas de trabalho, por toda a humanidade, se Jesus pagou um alto preço, por que nós somos incapazes de pagar esse preço? O amor tudo sofre. O amor está espelhado não no amor social, mas sim no amor de Jesus Cristo.
O amor da novela diz, não sofra. O amor de Jesus diz, eu sofri por vocês e valeu a pena. O amor dos contos diz, tudo é bonito. O amor de Jesus diz, de vez em quando as trevas pairam sobre a terra. E nós clamamos ao Pai dizendo, Deus meu, por que me desamparastes? Você já leu Filipenses 1:29? Olha que beleza. Pois a vocês, você, a nós, foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E muitos dos sofrimentos que teremos pelas pessoas, o teremos por amor a Cristo em primeiro lugar. Irmãos, de vez em quando, o nosso amor por um familiar, por um amigo, por um irmão, ele não será o suficiente para sofrermos por ele, mas, por amarmos a Jesus, nós encararemos o sofrimento. Alguns de vocês talvez não se reconciliariam, não ajudariam, não perdoariam, não suportariam situações por causa dessa ou daquela pessoa, mas por causa de Jesus, aí sim, vocês se reconciliariam, perdoariam, ajudariam e suportariam. Porque a nós foi dado o privilégio de sofrer por causa de Jesus. E esse sofrimento tem a ver com amor. Tem a ver com as pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Pessoas que nos ferem, pessoas a quem ferimos, mas o amor, como diz a palavra, ele tudo sofre. Ele paga o preço. E tal qual uma sementinha que você planta na terra e fica aguardando que algo aconteça, assim é o sofrimento do amor. Você paga o preço e aguarda. Ora, derrama suas lágrimas tantas vezes sobre aquela mesma sementinha, mas continua pagando o preço, dia após dia. Você está sofrendo porque ama alguém? Você pode continuar. Você pode resistir. Você pode persistir. E pela graça de Deus, melhor será que no futuro você diga, eu sofri, mas eu venci, do que quem sabe dizer, eu parei de sofrer, mas perdi tudo, e hoje não consigo mais reaver pessoas, relacionamentos, qualidade de vida que eu poderia ter se tivesse insistido um pouco mais. Termino com uma frase, é uma oração que aparece na analogia do amor de Tomás de Kempis. Ajuda-me, Senhor, a seguir firme em teu propósito de amar-te sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. E o que nós vamos fazer juntos agora é orarmos pedindo ajuda a Deus. Porque talvez o seu sofrimento esteja grande. Talvez a sua dor esteja grande. Talvez você já tenha chegado no estágio das lágrimas. E não queira dar um passo a mais. Está tão difícil. Esse relacionamento está difícil, essa pessoa é difícil.
eu sou. Talvez você, como cristão, tenha chegado à seguinte situação: eu estou sofrendo por causa de Jesus, eu não quero sofrer. Eu conheço pessoas que até zombam de Deus e parece que estão tão bem na vida. O amor tudo sofre. Você está sofrendo? Então vamos pedir ajuda para que o Senhor Jesus, que levou sobre si mesmo as nossas dores e sofrimentos e enfermidades, que Ele nos ajude a persistir. E que a sementinha plantada no sofrimento resulte em bênçãos para a honra e glória de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar. E primeiro você vai orar, porque ninguém melhor do que você para saber o que está acontecendo. Talvez você esteja aqui com o seu coração tão apertado. Talvez, em nome do amor pela família, você tenha sofrido tanto, esteja sofrendo. Talvez em nome do amor a um irmão querido, em nome do amor a Deus, você esteja passando por um momento de aflição, momento dolorido, momento difícil. Já pensou em desistir? Já foi aconselhado a desistir? Já te disseram, não leve desaforo para casa, não sofra mais. Reconstrua a vida com outro, de outra forma, abandone. Você já ouviu tudo isso, mas a palavra de Deus hoje disse, o amor tudo sofre. Tudo. Deus pode te capacitar a seguir em frente, movido por esse amor. Ore e aproveite essa canção que pode embalar a sua oração agora, e quando estivermos no finalzinho dela, nós vamos orar juntos. Lembre agora do que Jesus fez. Um sofrimento que valeu a sua salvação e a minha. Então, olhando para Ele, peça, Senhor, me ajude, me dê coragem, me fortaleça. Eu quero seguir, eu não desistirei de amar. Medite enquanto nós cantamos. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem ser
com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Cantamos? E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Vamos orar, querido. Se você deseja que oremos por sua vida, pode se levantar e com esse gesto está dizendo: orem por mim, eu preciso de coragem, ou de força, ou de ânimo. Está meio difícil, mas me ajude, Senhor. Nós vamos orar por você. Pode ficar em pé onde você está. Vamos orar. Querido Deus, nós ouvimos um desafio muito difícil. Pai, como é difícil nós resistirmos, nós perseverarmos, quando em meio ao amor o sofrimento chega. Como é difícil, Pai, nós considerarmos o Teu grande amor, quando pessoas que nos são até próximas, acabam imprimindo em nós dores, sofrimentos, mágoas, tristezas. Mas, Pai, nós cremos na Tua Palavra, e é a Tua Palavra quem diz que o amor tudo sofre. E nós hoje à noite pedimos em nome de Jesus a firmeza para resistirmos, a coragem para seguirmos em frente, ainda que o sofrimento exista. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que cada um desses queridos que está agora em pé, ou até aqueles que não se levantaram, talvez por vergonha, talvez por já estarem numa fase avançada, achando que não tem mais jeito, quase já desistindo de tudo. Pai, em nome de Jesus, dê a esses queridos a confiança necessária para seguirem firmes, para irem além do sofrimento, para irem, Pai, além das lágrimas que já caíram, além talvez da insônia que já chegou, além de lembranças terríveis. Mas ajude-os, Pai, a persistirem, para que eles ainda vejam a vitória que vem do Senhor, para que eles ainda vejam, Pai, a restauração, a reconciliação, para que eles ainda vejam, Pai, uma família reconstruída, um relacionamento reconstruído, para que eles ainda vejam, Senhor, a alegria de uma convivência que foi curada pelo poder de Jesus e pelo poder do amor que há em Cristo Jesus. Pai, se alguém aqui desistiu e talvez não tenha forças nem para pedir ajuda, que o Teu Espírito Santo agora trabalhe com poder nesse coração, e que essa pessoa saia daqui dizendo: eu creio que eu vou conseguir amar. E eu creio que da mesma forma que o Senhor Jesus venceu os sofrimentos e a aflição, eu também vencerei. Ajuda-nos, Pai, a crermos dessa forma, e console o nosso coração
na medida da graça plena de Jesus, para que sobre espaço em nosso coração para o perdão, sobre espaço para amar mais, sobre espaço para se reconciliar, sobre espaço para crer, sobre espaço para relevar muitas coisas, e sobre espaço para receber o amor do outro, ainda que bem pequeno, mas já um sinal da reconstrução de relacionamentos. Abençoa-nos, Pai, e muito obrigado, porque o Senhor nos amou, nos ama e nos amará, e porque Tu nos amarás, nós nos sentimos hoje encorajados a amarmos também. Obrigado por esse amor, nós oramos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar-se, querido. E que esse grande amor que Jesus tem por você te anime durante essa semana. E que por amar a Jesus, você pague o preço, seja ele qual for. Se você ainda não retirou esse folheto, amor, eu gostaria que você, à saída, fosse no balcão ou pegasse com a nossa equipe de recepção. Esse é um texto que tem como base 1 Coríntios 13. E eu te desafio essa semana a entregar isso a alguém que está precisando do amor de Deus e do seu amor. Você tem um vizinho encrenqueiro, entregue para ele. É verdade. Você tem um patrão difícil, entregue para ele. Espero que o Rubem não me entregue nada disso essa semana, tá bom, Rubens? Estou brincando, filho. Entregue para pessoas que precisam de uma transformação em amor. Pode ficar um para você e você entrega o outro, tá bem? E se na sua casa você precisa entregar um desse a alguém, o faça em amor. E quem sabe uma boa maneira de fazer seria você olhar nos olhos e dizer, olha, eu creio que com amor a gente pode superar tudo. É por isso que eu quero que você leia isso, tá bem? Queridos, quero rapidinho dar os avisos aqui finais do culto. Pastor Gerson, que trabalha na área de visitação de nossa igreja, já está em casa, ele foi operado terça-feira, se não me engano, e teve alta hoje, já está todo feliz em casa. Mas em casa, viu, pessoal? Porque ele não vai visitar ninguém essa semana, tá certo? Só o médico que ele tem que voltar, porque fez uma cirurgia aí de médio porte, precisa se recuperar. Nós oramos essa semana pelo pastor Josué Costa. Alguns de vocês receberam esse pedido de oração. Pastor Josué também está em casa, graças a Deus. Passou uma semana muito difícil. Pastor Josué, essa semana, deve ter tido talvez umas 10 convulsões. Ele está com um sério problema de saúde. Vocês lembram do testemunho que ele deu aqui para a gente, uma vez que ele pregou? Que ele sofreu um grave acidente no passado, e os médicos disseram que ele nunca mais ia falar, nunca mais ia andar, né? E ele continua aí, dirigindo a igreja, tudo. Mas passou essa semana por um momento bem difícil, então, ore por ele, pela Anne, pelas crianças, e por certo, você tem algum motivo de oração, não tem? Então compartilhe conosco seus motivos e sua gratidão, porque Deus faz tantas coisas. Eu estava vendo a irmã Virgínia, que operou recentemente, estava hoje aqui de manhã, já caminhando, que bênção. Irmão André Cameron fez uma cirurgia de grande porte, já está ali animado, só não apareceu ainda que foi uma cirurgia na bacia, não pode andar,
Senão acho que ele já estaria até aqui. Então Deus tem abençoado a todos nós de formas diferentes. Então peça e também agradeça. A você uma semana cheia do amor do nosso Deus. Se não te ver na quarta, no domingo, espero te ver de novo com mais uma mensagem da série Revolução do Amor. Deus te abençoe. Antes de ir embora, dê um abraço, um cumprimento em quem estiver aí pertinho de você, acompanhado, quem sabe, de uma palavra de motivação, encorajamento e amor cristão. Deus abençoe você. Uma boa noite a todos.